Estamos de volta com o programa De Olho na Comunidade e o destaque agora são as manchetes do jornal No Ponto, que está em circulação aqui nos municípios da região do Alto Vale do Braço do Norte. E o jornal No Ponto, trazendo aqui como destaque, inclusão é foco de atividades da APAI, fazendo uma alusão às atividades que são desenvolvidas na APAI de Braço do Norte. Outro destaque também, ponto de vista, Tenente André Araújo assume comando da unidade do Corpo de Bombeiros, a guarnição do Corpo de Bombeiros em Braço do Norte. PSD estuda novo nome para majoritária em São Ludgero. Aliás, São Ludgero ainda indefinido, alguns nomes se colocam à disposição, aí depois desistem, e São Ludgero então indefinido. Até o período que se faça realmente o registro das candidaturas, São Ludgero continua com apenas uma candidatura. Outro destaque, Cão Mai, que ajuda PM durante a operação em Braço do Norte. E como destaque também, a apresentação dos nomes das duas chapas que disputam a cadeira do chefe do Executivo, ou a cadeira do Executivo em Braço do Norte, nas disputas que acontecerão então no mês de outubro nas eleições municipais. Principais destaques então do Jornal No Ponto, em circulação nos municípios aí da região do Alto Vale do Braço do Norte. Destaque agora para a entrevista que realizamos com o coordenador, com o delegado dos peritos da Previdência Social na região sul de Santa Catarina. Recebemos aqui nos estúdios da RTV o Dr. Saul Pereira Júnior. Vamos conferir na reportagem. E recebendo aqui nos estúdios da RTV o delegado dos médicos peritos do sul de Santa Catarina, trecho compreendente entre Laguna e Passo de Torres, o Dr. Saul Pereira Júnior. E está aqui no programa exatamente para falar sobre a revisão que está sendo feita através da Previdência Social e os reflexos disso, especialmente no que se refere a informações desencontradas em relação a esse tema. Dr. Saul, muito obrigado por atender o nosso convite de estar com a gente aqui na RTV e falar de um assunto importante e que vem, sem dúvida nenhuma, contribuir com a informação das pessoas na busca de reafirmar ou autoafirmar essa dependência previdenciária ou não. Então, é uma alegria recebê-lo para falar sobre esse assunto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ramon. Na verdade, nós é que temos a agradecer por esse convite, tá? É muito importante que se esclareça esse assunto, porque, conforme as informações estão chegando para a população, elas estão chegando de forma inadequada. E essa inadequação de informações acaba trazendo tumulto para as agências do INSS. Na verdade, essa revisão que o INSS pretende fazer agora, ela nada mais é do que uma revisão que já era feita, já vinha sendo feita em moldes menores, de forma um pouco mais lenta. O governo sentiu uma necessidade de resolver um problema que hoje está na monta de aproximadamente 27 bilhões de reais, que é o custo que se tem com alguns tipos de benefícios que não estão sendo regularizados. Estes benefícios, eles foram conseguidos de forma, às vezes, judicial ou até mesmo dentro do próprio INSS e não foram regularizados. Então, a tentativa agora do governo é regularizar esses benefícios de uma forma que não traga mais tanto prejuízo e que realmente reconheça a incapacidade de quem realmente está incapaz para a sua atividade de trabalho. Uma movimentação através da Associação dos Vitimados do Trabalho acabou meio que apavorando as pessoas. O que poderia se passar em relação a isso e o que é de real e o que não é em relação a essa informação, doutor Saul? Ah, legal. Bom, o que acontece com toda essa parte de manifestações em relação a estes benefícios? As manifestações ocorreram, foram manifestações que trouxeram algumas informações, só que quando isso aconteceu, nem nós tínhamos nenhuma informação adequada sobre o assunto. Então, não tínhamos nem como responder naquele momento. Hoje a gente já tem. Por exemplo, uma das coisas que nós temos que tranquilizar, temos que utilizar uma das informações que vai tranquilizar muita gente, é que todo mundo que tiver acima de 60 anos de idade sequer vai ser chamado para essa revisão. Se você está em benefício, tem acima de 60 anos de idade, você não será chamado para esta revisão. Esta revisão ela visa reformular e adequar alguns benefícios que, principalmente, não têm uma data de início de incapacidade. Geralmente são benefícios judiciais,
onde não se fixa a data a partir da qual a pessoa tem que se afastar do trabalho. Simplesmente foi colocada uma data, conforme o juiz determinou, mas não havia uma determinação através de um exame ou alguma coisa que justificasse essa data. E também quem não tem data de fim deste benefício, porque alguns desses benefícios foram concedidos de forma temporária, porém, continuam até hoje. E em relação a abaixo de 60 anos, quem seria enquadrado nessa revisão? É uma revisão geral ou tem algumas situações ou outra que ficam fora? Bom, esta revisão de benefício, ela vai chamar as pessoas que têm, os segurados que têm abaixo de 60 anos, que possuem benefícios por incapacidade. Então, quem se aposentou por tempo de serviço não tem nada a ver com essa revisão. Quem tiver acima de 60 anos não tem nada a ver com essa revisão. Estes benefícios por incapacidade, geralmente, são benefícios que teriam uma concessão temporária. Porém, como não houve uma revisão a tempo, esses benefícios foram mantidos. Como exemplo, nós temos revisões de benefícios judiciais em que o juiz determinou que o segurado tinha direito a 6 meses de benefício. Nós estamos revisando esse benefício hoje com aproximadamente 10 anos, 12 anos. A pessoa que era para ter recebido 6 meses, recebeu 10 anos de benefício, indevidamente. E o que isso gera? Isso gera um prejuízo para quem vai se aposentar mais na frente, porque esta pessoa acabou recebendo um dinheiro que não era seu de direito e que deixou de estar guardado para quem vai se aposentar mais na frente. Uma situação que é interessante é em relação a algumas denúncias, por exemplo, de segurados que, quando chegam na Previdência Social, estão incapacitados de caminhar, ou, quando não, escorados em muletas, e aí se descobre que está trabalhando. Outra situação que também é citado dentro dessa condição, doutor Saul, pessoas que estão recebendo benefício de alguém que já morreu e teria que fazer essa comunicação. Não há como haver uma conexão na atualidade, mesmo com a rede mundial, de se ter uma informação, se alguém que estaria no benefício vem a óbito, e aí o possível esperto da família, que isso, na verdade, é uma maldade muito grande, no sentido de não informar a morte do pai, sei lá, do avô, do irmão, que naquele momento estava recebendo o apoio dessa pessoa, o atendimento e até o benefício. O que se passa de informação em relação a essa questão aí? Ramon, você realmente tocou num ponto bastante importante. Na verdade, nós temos uma certa deficiência dentro das agências do INSS em relação à quantidade de funcionários e também em relação aos programas que a gente utiliza. Nós temos alguns programas que realmente não têm essa conexão. E se, em alguns casos, não são em todos os casos, mas em alguns casos, se não for informada a Previdência sobre um óbito, ou se a pessoa retorna ao trabalho e ela não comunica o INSS, ela continua recebendo o benefício de forma indevida. É claro que nós estamos numa época, como eu cito várias vezes, que nós precisamos de muita transparência em tudo. E não adianta eu reclamar do que acontece em Brasília, se aqui na minha cidade eu estou fazendo errado. Então, nós temos, sim, um canal de denúncia, que é o canal 135, que você liga de qualquer telefone, você liga de celular ou de telefone fixo, de orelhão, você diz que apenas 3 números, 135. E lá, se você tiver os dados de uma pessoa que esteja recebendo o benefício de forma indevida, o nome, o endereço, qualquer coisa que você tenha, você pode ligar no 135, denunciar, essa pessoa será chamada para ser avaliada. Outra coisa que também é importante colocar nesta situação é que todos os benefícios que têm denúncia são revisados. Muitas vezes, a pessoa faz a denúncia e diz, mas não fizeram nada. Realmente é feito, porém, às vezes, existem condições que aquela pessoa apresenta e que realmente ela deve permanecer em benefício. Então, é revisado, sim, mas existem, cada caso é um caso. Em relação ao chamado pecúlio, que é o benefício por incapacidade de trabalho, haverá alguma mudança dentro dessa condição que o país se apresenta aí e até com essa transição do governo interino Michel Temer? Não temos nenhuma informação de mudança em relação ao pecúlio, que é o auxílio acidente. Não há nenhuma informação relacionada a isso. É importante eu frisar que todas as informações que eu estou trazendo aqui hoje são informações relacionadas à perícia médica e que eu falo em nome da Associação Nacional dos Médicos Peritos, a ANMP, e não em nome do INSS. O INSS tem seu canal próprio para divulgar as informações.
dentro deste âmbito de revisão de benefício, o pecúlio não sofre qualquer tipo de mudança. Realmente, a chamada vai ser para quem não tem a data de início e para quem não tem a data de fim de benefício. Esse é o objetivo. Quando o governo limitou esse tipo de ação em cima desses benefícios, ele acaba caindo basicamente em cima dos benefícios judiciais. Existem outros benefícios que também não têm data de início ou data de término de benefício, mas, principalmente, os benefícios judiciais, porque o INSS não possui hoje um sistema informatizado que determine o juiz concedeu 6 meses, em 6 meses tem que ser encerrado. Não tem. Então, essa revisão tem que ser feita para que se descubra tudo isso. Tem muita coisa aí escondida. Por exemplo, nós temos casos de gestantes que entraram em benefício por dor lombar. Hoje, sua criança tem em torno de 12 anos de idade e ela continua recebendo benefício por dor lombar na gestação, por falta de um sistema integrado que pudesse trazer essa revisão. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, até mesmo antes de qualquer questionamento, é que se fala muito que o médico perito é pago para cortar benefício. Pelo contrário, o médico perito ele trabalha apenas com a fiscalização da lei, assim como um policial rodoviário, assim como um fiscal da fazenda. Ele trabalha apenas com fiscalização. Existem regras, existem leis que regem o seu trabalho. É mais ou menos isso. E dentro desta nova revisão, que prevê a MP 739, não há, em momento algum, qualquer determinação do governo federal ou até mesmo das agências do INSS de cortes de benefício. Pelo contrário, quem tiver direito a benefício e está com benefício irregular, um benefício judicial, por exemplo, deve ser aposentado se tiver que ser aposentado. E deve retornar às atividades de trabalho se tiver que retornar. Então, não há, em momento algum, qualquer determinação de cortar benefícios. Não existe isso. O senhor tocou num assunto que veio realmente de encontro com a pergunta que eu faria agora, doutor Saul, que há uma reclamação muito grande no sentido do tratamento do médico perito, especialmente com deficientes, pessoas com limitações também. O que se diria em relação a isso? Pode estar acontecendo essa situação ou pode ser também casos isolados? Sim, existem casos sim, de queixa, existe também o canal de queixa contra o perito, que é o 135, igual. As pessoas que se sentem maltratadas ou que não têm um atendimento adequado, elas ligam, fazem sua queixa, isso também é tratado internamente, a própria agência do INSS, o próprio governo cobra do profissional, do servidor público, que ele tome uma postura adequada e que faça o seu trabalho de forma correta, com urbanidade, com cordialidade com o segurado. Todos somos passíveis de erro. Podem acontecer erros? Podem. Assim como pode acontecer na perícia médica, pode acontecer num hospital, pode acontecer num tribunal de júri, pode acontecer erro em qualquer área. Porém, nós estamos trabalhando, principalmente com essa União Nacional, da Associação Nacional dos Médicos Peritos, para tentar uniformizar esse tratamento, para que as pessoas sejam bem atendidas e tenham o seu atendimento de forma urbana e cordial, sempre. Tem uma informação hoje de manhã, inclusive, que eu acabei lendo através de uma agência de notícia, que deve haver algumas mudanças aí que está sendo estudado em relação à aposentadoria. Existe alguma notícia nova em relação à mudança de lei e período de trabalho, doutor Saul? Não, eu ainda não tenho essas notícias, essas informações não nos foram passadas de maneira alguma. Pela Previdência não tem nada de oficial por enquanto? Não temos nenhuma informação por enquanto. E em relação aos números na atualidade, essa revisão, ela faz parte já de um cronograma ou ela veio de surpresa, porque até diante de denúncias, enfim, a motivação desta revisão previdenciária, ela foi feita aleatoriamente agora, foi programada agora, ou ela já estava dentro do cronograma da Previdência Social? Na verdade, como eu falei, essa revisão ela já vem sendo feita, só que de forma um pouco mais lenta. O que o governo percebeu? Que existe muito dinheiro que está sendo colocado em local inadequado. Pessoas que precisam do benefício, ou que vão precisar lá na frente, podem não ter. Os últimos levantamentos, segundo as finanças do INSS, dão conta de que, a partir de 2050, dificilmente vamos conseguir aposentar alguém, porque os custos estão muito altos. E, na realidade, não é um problema de arrecadação. Ele arrecada, o INSS arrecada. O problema é mau gasto mesmo. Então, se viu essa torneira aberta, algo que não está correto, algo que realmente
está trazendo um prejuízo para todos os brasileiros. Por isso que é importante, se você é uma pessoa ordeira, se você é uma pessoa correta, você conhecer alguém que está recebendo de forma inadequada, você denunciar, porque isso vai fazer falta para nós, para os nossos filhos lá no futuro, tá? Mas, a princípio, é algo tranquilo de ser feito, não vamos ter problema com isso, não. Agora, que o brasileiro vai passar a trabalhar mais, acredita-se que sim, com as novas leis aí? Olha, agora eu vou falar uma opinião pessoal, assim, eu acredito que sim, pelo fato de termos uma economia bastante apertada. Mas nós teremos, provavelmente, desculpa, doutor, e nós teremos aí em 2050 também, segundo esses números aí que são previsões, né, são expectativas que se tenha, em 2050 nós seremos um país de pessoas, hoje a longevidade ela aumenta muito, muito grande, e em 2050 o Brasil vai ser um país de mais velhos, de pessoas, então, na verdade, acaba inviabilizando daqui a pouco a Previdência também. Exato. É o que se fala da inversão da pirâmide, né, demográfica. Nós tínhamos, inicialmente, como na época de colégio a gente sempre estudava, uma pirâmide com a base pequena, né, e que ela alargava na juventude. Nós tínhamos muitos jovens e adultos e com poucos idosos. Se morria mais cedo, se tinha uma longevidade menor, né, a expectativa de vida era menor. Hoje em dia, a expectativa de vida é maior. Então, futuramente, teremos menos pessoas trabalhando, com mais pessoas recebendo benefícios do INSS. Então, isso a gente tem que se atentar. Não adianta eu gastar tudo que eu tenho agora, porque lá na frente isso vai fazer falta. O INSS não pode gastar tudo agora, porque lá na frente vai fazer falta. Mas friso, não há nenhuma ordem do INSS para corte de benefício. Nenhum perito está orientado a economizar. Não é economizar. É simplesmente fazer a coisa de forma correta dentro da lei. É interessante a representação de vocês, que você é delegado aqui entre Laguna e Passo de Torres, que seria aí, então a região sul do estado. Há uniformidade entre essa linha de pensamento entre peritos no país inteiro? Não há, digamos, dissidentes judiciais que possa ser usado como modelo no norte do Brasil e no sul do Brasil, doutor Saul? Na verdade, nós temos assim uma união bastante intensa nos últimos meses. Nós tivemos uma greve no ano passado, a nossa greve durou em torno de 9 meses, a nossa greve foi grande, foi bastante extensa, e isso acabou unindo muito a categoria. Então, se cobra muito dentro da própria categoria, que se faça tudo de forma correta e que esses benefícios a serem revisados, eles são benefícios para serem resolvidos. A gente fala, está muito na moda, a tal da pedalada. Não é para pedalar benefício. Os benefícios têm que ser resolvidos. Quem tiver que ser aposentado, tem que ser aposentado de uma vez, e quem tiver que retornar à atividade, deverá retornar à sua atividade. Não temos nenhuma informação de pessoas ou peritos que estejam agindo de forma inadequada ou que pretendem agir de forma inadequada. Pois é, chegamos ao final de mais um programa de Olho na Comunidade, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência e mais uma semana de trabalho. Esperamos que você tenha um excelente fim de semana e a gente se encontra na segunda-feira, a partir das 19 horas, com mais um de Olho na Comunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, um grande abraço, bom fim de semana. Boa noite. Super Líder Supermercado tem os melhores preços para você. Na padaria, hortifruti, açougue, tudo é sempre fresquinho. As melhores marcas, amplo espaço de estacionamento, promoções todos os dias e o melhor atendimento é no Super Líder. Precisa de transporte para fazer as compras? Temos serviço de leve e trás. Entregamos suas compras em casa. E com o cartão Super Líder, você tem até 45 dias para pagar. No bairro Rio Bonito, em Braço do Norte, Super Líder Supermercado. Há 10 anos fazendo o melhor para você. A loja Ser Natural traz para Braço do Norte região vários produtos para cuidar da sua saúde. Contamos com uma variada linha de produtos naturais, sem glúten, sem lactose, complementos e suplementos alimentares, iogurtes, queijos, produtos congelados, pães, bolos, legumes e polpas para suco. E, é claro, uma linha completa de cosméticos naturais. Montamos cestas para ocasiões especiais. Loja Ser Natural, na Rua Senador Nereu Ramos,
em frente ao Laboratório Santa Augusta. Telefone 3658-3151, em Braço do Norte. No Posto Pra você abastece confiança. Nossa conveniência tem sempre aquele lanche novinho e as mais diversas bebidas. No Posto Pra você encontra os peixes e frutos do mar do Rei dos Pescados. Espaço amplo para troca de óleo e estacionamento. Nas margens da rodovia, no bairro Rio Bonito, em Braço do Norte. Abasteça confiança. Abasteça no Posto Pra, Bandeira Ipiranga. Que loucura encontrar preços baixos e qualidade de quem oferece o melhor para você. O frio chegou e a Que Loucura está cheinha de novidades para esquentar você neste inverno. Moda feminina e masculina, adulto e infantil e moda plus size. Cobertores e edredons com os melhores preços. Vem para a Que Loucura, o barato de andar na moda. Na rua Jorge Lacerda, em Braço do Norte. O barato de andar na moda.